quero cumprimentar você, o senhor com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar um tema hoje para a palavra do dia, dizendo o homem mau. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo 23, vou ler versículo 23, depois o 25. Dizem assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. O versículo 23 eu li a parte A. Hoje é 18 de outubro de 2023. Grandioso, perfeito, soberano e misericordioso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, esta nossa missão. Apresento o Senhor, o povo de Israel e todas as nações, inclusive o Brasil. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o homem mau. Mal com U, não é com L, tá? Mal. E esse tema da palavra que eu usei aqui, homem, é homem no conceito genérico, universal. Estou falando aqui para homem e para mulher, ou homens e mulheres, tá certo? Ambos os sexos aqui. Esse título vale para os dois. O homem mau, ou seja, o homem, a mulher má, o homem mau, tá bom? É isso que eu quero dizer. A partir do pecado, instalou-se no ser humano a maldade. A criatura passou a ser aquela coisa que a gente chama uma coisa ruim. Inclusive, há uma definição na psicologia. A psicologia diz, falando sobre o homem mau, a pessoa má, né? O homem ruim, diz assim que existe o conceito, a linguagem técnica se você lembrou, tríade obscura. É uma linguagem que a psicologia se refere e diz que esse trio infame, né, é composto de traços de personalidade que definem o que costumamos realmente dizer ou chamar de pessoa ruim. Aí essa tríade ou esses três, né, traços aí que compõem essa personalidade de gente ruim, aí fala que o primeiro é o narcisismo, que são pessoas, né, que tendem a se concentrar em si mesmas. Essas pessoas fantasiam, né, poder ilimitado e precisam da admiração constante dos outros. O outro traço que a psicologia define também como sendo um traço que compõe essa tríade obscura e forma a pessoa ruim é a psicopatia, que é uma falta de empatia com as demais pessoas. É uma característica própria de pessoas manipuladoras. E a gente sabe que tem muita gente assim. São pessoas não confiáveis e que não se importam com os sentimentos ou interesses de outras pessoas. Veja, né, a composição de uma pessoa ruim. E por fim, eu falei que a psicologia define três, que é chamada de tríade obscura. Eu citei duas. A terceira é maquiavelismo, que são pessoas que têm comportamento muito acentuado e também costumam ter atitudes cínicas. São pessoas que
adotam, né, estratégias cujo único propósito é beneficiar seus próprios interesses. E aqui eu vejo nesse texto base o homem ruim ou o homem mau, que se chama Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas naqueles dias em que o profeta Balaão profetizava para o povo de Israel. O nome Balaque significa devastador, aquele que assola. Ele queria, gente, que o profeta Balaão recorresse de adivinhação, de encantamento, para abençoar os judeus, o povo de Deus. O texto que eu li fala sobre esses dois termos, encantamento e adivinhação, mas o que significa? Por exemplo, adivinhação. Adivinhação é o ato de prever ou adivinhar algo, o que a Bíblia condena. É como se a pessoa estivesse fazendo uma previsão do futuro. E segundo o dicionário da língua portuguesa, também é considerado como bruxaria. E veja, significa encantamento, era isso que aquele homem ruim chamado Balaque queria que o profeta fizesse contra o povo de Deus. E o que é encantamento? Encantamento, inclusive a palavra encantar, é um verbo transitivo direto, que significa lançar encantamento ou magia sobre alguém, enfeitiçar alguém. Então, quando ele pediu aqui, Balaque, para que Balaão ele encantasse, usasse de encantamento para com o povo de Israel, ele estava pedindo para que ele usasse de magia, de feitiçaria, enfeitiçar-se, né? E também significa essa questão de encantamento, é alguém também transformar o outro ser em outra pessoa através de artes mágicas. É o mesmo que seduzir. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje, o homem mau, e me baseando nesse texto aqui, bíblico, onde encontramos o profeta sendo persuadido pelo rei Moabita, o rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. O versículo 23 que eu escolhi diz que contra Jacó não vale encantamento. Jacó era filho da promessa que Deus fez a Abraão, seu avô. E, consequentemente, todos os que são tanto da linhagem, né, sanguínea de Abraão, que são os judeus, como os gentios, que somos nós, que acreditamos no sacrifício vicário de Jesus, aceitamos Jesus como Salvador, fomos beneficiados pela essa bênção de Abraão. Veja o que diz Gênesis capítulo 28, quando Deus fala, né, para Jacó. Jacó, neto de Abraão. 28, versículo 14 de Gênesis, diz: E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, ou seja, através de você e na tua semente, ou seja, através da tua semente, serão benditas todas as famílias da terra, todas. Isso aqui inclui judeus e gentios, nós os gentios. Confirmando essa bênção abraâmica, veja o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, só para corroborar com o que estou falando aqui, que não há encantamento contra Jacó, ou seja, contra aqueles que são da linhagem de Abraão, ou seja, os judeus, e também a igreja, os gentios,
que creram no sacrifício de Jesus e receberam também, como as nações da terra, a mesma bênção de Abraão. Veja. Ora, tendo a Escritura, estou lendo agora Gálatas capítulo 3, versículo 8. Repito. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, nós, que hoje somos chamados de Igreja de Cristo, segue o texto. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, presta atenção, todas as nações serão benditas em ti. Então, quando eu olho aqui para Balaque querendo que Balaão jogasse encantamento, enfeitiçasse, né? E amaldiçoasse o povo de Deus aqui, que ele chama de Jacó, e também o próprio Israel, como dizer que nem adivinhação há contra Israel, nós fomos também alcançados por essa proteção que o homem mau muitas vezes quer nos atingir com os seus encantamentos, né? com suas adivinhações. Nós somos protegidos por essa palavra aqui, que Paulo mesmo diz, afirma. E através de Abraão, todas as nações, ou seja, nós, brasileiros, seremos benditos, ou seja, seremos também protegidos. Concluindo, não tenha medo se você é cristão, está fazendo a vontade de Deus, não tenha medo de adivinhação, não tenha medo de encantamento, que eu já disse aqui, traduzindo, né, segundo o dicionário da língua portuguesa, que significa, porque você está sob a bênção que Deus prometeu a Abraão e, consequentemente, todas as nações da terra. Se você crê, diga amém e não tenha medo do homem mau. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.